Boa noite, irmãos, graça e paz. Glória a Deus, mais uma noite abençoada, mais um culto abençoado. A palavra do nosso Deus e Pai para entrar na nossa casa, encher os nossos corações de paz, de fé e de alegria no Espírito Santo. Amados, esse é o momento de você expressar a sua gratidão ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Você que não congrega na nossa igreja, é necessário que você apresente o seu dízimo na igreja onde você congrega, onde você é apacentado, para que você esteja cooperando com aquela igreja, para ela estar funcionando, para ela estar cumprindo as obrigações, honrando o nome do Senhor e honrando com todas as obrigações e está dando um bom testemunho diante das pessoas de que nós somos a igreja do Senhor nessa terra e que nós estamos associados com o nosso Deus e Pai, servindo aos homens
amando ao nosso Deus e amando aos homens em nome de Jesus. Mas se você é nosso visitante e deseja ofertar, as suas ofertas são muito bem-vindas, nós agradecemos. E nesta hora também nós vamos orar em razão da sua semente. Graças a Deus que nós estamos tendo para dar. Nós somos aqueles que temos a oportunidade, como o Senhor nos colocou, como cabeça e não cauda. Então nós estamos tendo essa rica oportunidade de estar abençoando pessoas, abençoando com a palavra correndo velozmente. Pai, nós te damos graças nesta hora, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa provisão e nós somos gratos a Ti e nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos de tudo quanto temos recebido, porque é o Senhor que supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o nosso bom pastor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos. Eu oro para que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um e que o Senhor supra, segundo as suas riquezas em glória, a necessidade de cada uma dessas pessoas, aumentando, Pai, a sua sementeira, multiplicando essa sementeira, porque o Senhor dá semente àquele que semeia, Pai. Obrigado, nós te damos graças porque nós podemos semear, nós temos para semear, nós somos abençoados e somos abençoadores e apresentamos ao Senhor esses dízimos e essas ofertas para que se multipliquem e cumpram o propósito que o Senhor determinou, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amados, então, 2 avisos. Nós recebemos um pedido por e-mail de algumas famílias que estão precisando de assistência básica. Então, se você quiser doar a cesta básica, você pode trazer amanhã de manhã aqui na igreja. Nós estaremos aqui de 8 a meio-dia. Você pode trazer 1, 2, quantas cestas básicas você quiser trazer. Se você percebeu isso no seu coração, pode trazer. Seja livre e venha, que nós estaremos aqui para receber, e conforme chegam os pedidos para nós, nós estamos suprindo essas pessoas também. Graças a Deus que o Senhor nos colocou por cabeça e não cauda. Graças a Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de estar ofertando, abençoando famílias. Amados, amanhã, às 21 horas, nós teremos a live do US. Seria no sábado, mas em função da agenda do ministro, do pastor Derry, lá de Sergipe, de Aracaju, ele poderá apenas amanhã, sexta-feira, às 20 horas, às 21 horas. Então, não perca essa live, vai ser bem interessante. Se você conhece alguma pessoa que está passando por alguma situação de depressão, algum problema emocional, que convide ela para assistir essa live e com certeza ela vai ser ministrada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo e vai receber libertação em o nome de Jesus. Então, vamos ter um vídeo agora e logo em seguida ficaremos com a palavra, o culto de ensino desta noite. Prepara o teu coração, prepara o teu ambiente e vamos nos preparar para receber essa palavra abençoada em nome de Jesus. O Rima é uma escola bíblica transformadora. 2 anos de curso com 3 aulas por semana. Professores experientes e material didático exclusivo das 24 matérias. Conheça mais da Palavra de Deus e melhore ainda mais a sua vida. A palavra em você mudará tudo. Venha conhecer o Rima.
Desculpa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor está cuidando de nós. Toda provisão, nós declaramos toda provisão para a igreja, para os filhos do Senhor. Pai, nós desejamos estarmos congregando. Nós declaramos, Senhor Jesus, para esse tempo, onde todo o país, todo o mundo está passando por dificuldades. Nós declaramos como corpo, Pai, na igreja, a autoridade de Cristo Jesus, que nós não vamos nos calar. Nós vamos estar intercedendo, Pai, pelas nossas autoridades, para que todos eles possam ter sabedoria que vem dos céus, para administrar bem, para governar bem todos os estados do nosso país, Senhor Jesus. Eu também oro por aquelas famílias, Senhor Jesus, que estão nesse momento passando por dificuldades. Senhor Jesus, o Senhor que conhece o coração dos homens e das mulheres, é só o Senhor quem conhece o coração deles. Comece a trazer, Pai querido, revelação através da Tua palavra, para que eles possam, Paizinho querido, compreender que Tu és aquele que traz a provisão necessária, seja qual for a situação e circunstância. Nós declaramos em nome de Jesus que vai cair por terra, Senhor Jesus. Nós declaramos agora toda opressão, nós declaramos agora toda depressão, toda cilada de Satanás, toda doença, Pai, sendo retirada da vida dos nossos irmãos, Paizinho querido. Oh Deus, Tu és um bom Deus, Tu és um bom Pai. Eu sei que existem pessoas agora, nesse instante, que estão desesperadas, mas nós como igreja podemos entrar em dores de parto, seja qual for o horário do dia, da madrugada, para interceder por esses que estão sofrendo. Porque o objetivo de nós estarmos aqui como igreja é estar declarando a Tua palavra. Nosso propósito de estar aqui é desfazer as obras de Satanás. E nós não estamos parados. A sua igreja, ela está avançando. A sua igreja, ela está rompendo os limites, Paizinho querido, no reino espiritual. Porque conforme a Tua palavra diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. A posição que o Senhor nos colocou é de uma igreja triunfante. Não é mais uma igreja que está militando. Não é mais uma igreja que está pedindo migalhas. Não, é uma igreja que está colocada na posição mais alta. Tudo aquilo que está abaixo do nome de Jesus, ele vai cair por terra. Nós declaramos, Paizinho querido, que em breve nós vamos estar unidos, aqui juntos, nos abraçando, porque esse é o propósito de nós sermos igreja aqui nesta terra. Nós cremos e declaramos que a Tua palavra, ela encherá esta terra, encherá a terra com a Tua glória, Senhor Jesus, e nós vamos avançar, nós vamos nos multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Amados, Deus é bom, todo instante Ele é bom. E eu vim aqui nesta noite trazer a vocês boas notícias. Sabe, amados, e uma boa notícia que eu quero lhe dizer é que você é livre. Sabe, amados, nós não somos dependentes de homens, nós não somos dependentes de governo, nós não somos dependentes de ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de nós. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que está à frente de todos os nossos negócios. Amém, queridos? Sabe, queridos, eu cheguei um pouco mais cedo aqui na igreja e eu pude ver no início que eu cheguei essas cadeiras vazias. Mas em poucos minutos que eu já estava aqui e algumas irmãs estavam em oração, eu pude perceber no Espírito que essa igreja, ela já está cheia. Amém, queridos? E não somente aqui, mas
todas as igrejas, não somente no Brasil, mas fora do Brasil também. Nós estamos nos multiplicando. Amém, queridos? Sabe, Satanás acha que está nos derrotando, mas ele não está vencendo, porque ele já é um derrotado. A posição dele é debaixo dos nossos pés. Amém, queridos? E olha, eu quero agradecer a toda a igreja. Eu estive em um período com a minha mãe no hospital e alguns dias atrás o pastor Wellington, ele orou para a restauração da saúde dela, e nós estamos crendo que ainda até domingo ela vai ter alta e é provável que ela passe o Dia das Mães conosco. Amados, a oração funciona. Nós somos um só no corpo, nós temos uma só visão, nós estamos juntos, nós estamos unidos, declarando saúde, declarando vitória, declarando provisão, porque verdadeiramente nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Sabe, queridos, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, amados, nós não temos o direito de estarmos com nossos rostos infelizes ou entristecidos. Porque, sabe por quê? Porque Satanás, ele não pode tirar a nossa alegria, porque não foi ele que nos deu a alegria. A nossa alegria, ela vem do nosso Deus. E nesse momento, os céus estão em festa, amados, porque nós estamos aqui firmes, declarando esta palavra. Estamos envolvidos como igreja, intercedendo por todos aqueles que estão sofrendo. E eu creio que você está na sua casa também, assistindo os cultos online com a sua família. Eu percebo no espírito de pessoas que nunca estiveram dentro da nossa igreja e que neste momento estão ouvindo as nossas lives, e eu creio pela fé que elas estarão aqui o dia que nós tivermos a autorização do nosso governante para abrir a nossa igreja. Amém, queridos? Sabe, eu me regozijo com esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é simples, ela não precisa de tanta eloquência. Essa semana eu me deparei com uma situação dentro da minha casa muito interessante. A minha sogra tem muito pouco tempo de conversão e ela recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Tem menos de 2 anos, ela fez o 1º ano do Rema e agora ela está fazendo o 2º ano do Rema. E nesse 1º semestre as aulas estão sendo online. Mas ela é muito bonitinha, ela sai da casa dela, ela chega no horário certo, ela pede para o meu marido ligar a televisão lá, o computador, para que ela possa ver as aulas. E essa semana ela estava vendo a aula de vida de prosperidade com a Marisete Garcia, e quando ela terminou a aula, ela chegou perto de mim e disse assim: Duda, você pode trazer um envelope dos dízimos e das ofertas lá da igreja para que eu possa colocar os meus dízimos? Eu disse: sim, minha sogra, eu posso trazer. Ela disse: porque eu aprendi, depois que eu terminei a matéria Vida de Prosperidade, que nós não podemos dar os nossos dízimos picado. Então, eu quero lhe perguntar, o que é os 10%? Eu ganho R$1.000, quanto que eu tenho que dar? Eu disse: minha sogra, você tem que dar R$100. Então ela disse: então eu vou pedir para que a Márcia saque os R$100 logo quando cair a minha aposentadoria, e eu vou levar os dízimos para a igreja, e não vai ser picado, eu vou entregar ele completo. Sabe, amados, eu me regozijo com isso, porque é dessa forma que nós precisamos estar dentro da igreja, recebendo a palavra de forma genuína, queridos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para dividir alma, para dividir tudo aquilo que nos atrapalha na nossa carreira ministerial, no nosso chamado, no propósito pela qual o Senhor nos colocou aqui, nos libertou e nos trouxe salvação. Sabe, queridos, é tempo de nós entendermos que agora chegou o tempo de nós valorizarmos verdadeiramente aquilo que foi colocado dentro do nosso espírito durante todos esses anos de conversão. Ah, amados, quando nós entendemos isso,
as portas elas se abrem. Amém, queridos? E eu queria começar falando um pouco sobre a sabedoria do Senhor para os tempos como os que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a sabedoria do Senhor, ela veio morar dentro de nós. A partir do momento em que nós nascemos de novo, confessando a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós passamos a abastecer o nosso espírito com a palavra de Deus. Então, nós começamos a andar por fé. Mas é necessário uma decisão nossa em valorizar cada palavra que nós estamos escutando. Seja através de uma live como nós estamos tendo, um culto online, ou dentro das nossas casas, reunidos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, nós precisamos aprender a valorizar esta palavra. Amém, queridos? É tão interessante isso, que de 1 mês e meio para cá eu tive uma experiência e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Sabe, queridos, o dono do culto é o Espírito Santo de Deus. Você pode passar o dia todo estudando a palavra e que, na verdade, é imprescindível, é vital que você esteja lendo a palavra, lendo os livros, se fortalecendo no Espírito. Mas quando você é convidada para ministrar ou quando você é convidada para compartilhar uma palavra com alguém, você precisa deixar a sua sabedoria humana de fora e entender que o que vai prevalecer é a sabedoria que vem dos céus. E tudo isso não está no seu intelecto, essas coisas não estão na sua mente, essas coisas não estão nas suas emoções, essas coisas estão dentro do seu espírito, porque é o seu espírito que é perfeito, é o seu espírito que está apto a receber a palavra de Deus e entender a importância do que ela representa para toda a sua vida. Amém, queridos? Não é à toa que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23, que acima de tudo, o que nós devemos guardar é guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Amados, quando a palavra diz que acima de tudo nós devemos guardar os nossos corações, ela está dizendo, ei, foi depositado uma porção de fé dentro do seu espírito. E nós precisamos regar a cada dia, valorizando isso, porque a cada dia tem o seu próprio mal. Então, a unção que você recebeu hoje é para hoje, amados. Amanhã é um novo dia, então você precisa acordar pela manhã, falar com o seu pai e dizer a ele, pai, eu estou aqui. O que eu tenho para este dia de hoje? Ele vai te responder. Mas nós precisamos aprender a ter essa comunhão com o Senhor. Amém, queridos? Então, há 1 mês e meio atrás, eu resolvi fazer alguns exames normais e levei os meus exames para o endocrinologista e ele disse para mim que era para eu reavaliar a forma que eu estava me alimentando. Ele me deu algumas instruções e eu saí daquele consultório falando ao Senhor, Pai, o Senhor me criou perfeita. Eu sou sarada e curada porque eu entendo pela fé que Jesus foi para aquela cruz e através das suas pisaduras, das suas chagas, das suas feridas, eu fui sarada e curada. Então nós recebemos isso no nosso espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós e ele é aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos e ele é o mesmo que traz vida a cada um dos órgãos que está no nosso corpo. E sabe, queridos, quando eu saí de lá e reavaliando todas as coisas que o médico havia me dado como conselho, eu tomei uma decisão. E eu disse, eu vou daqui para frente observar melhor a minha forma de me alimentar. Então eu resolvi tirar da minha vida 3 tipos de farinha. Diminuir o sal, diminuir o açúcar e a farinha de trigo que nós sabemos que faz mal ao nosso corpo.
Sabe, queridos, e quando eu estava em todo nesse processo, eu tive bons resultados, porque eu desinchei, eu voltei ao meu peso de acordo com a minha altura, os meus exames já estavam com as minhas taxas normalizadas, e nesse percurso eu estive conversando com o nosso Pai. E o Espírito Santo, eu me lembro um dia que o Espírito Santo, ele me disse: filha, você nasceu perfeita. Você compreende que você é sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. Mas existe uma responsabilidade que é da sua parte. E essa responsabilidade é você respeitar a sua saúde. E eu achei aquilo interessante, queridos, porque quando nós estamos diante de um quadro, por exemplo, de energia, nós respeitamos o poder da eletricidade. Ou seja, eu não vou me meter em colocar a mão dentro daquele quadro de energia sem entender um pouco mais sobre esses cuidados, porque se eu colocar, eu tenho certeza que eu vou receber um choque ali e aquilo pode me fazer mal e me levar até a morte. Então, eu respeito o poder da eletricidade. Assim como eu estou numa estrada indo para um outro estado, quando eu tenho uma estrada onde eu tenho 2 vias, eu respeito ultrapassar um carro porque eu sei que do outro lado vem um carro em contramão. Então, amados, quando o Espírito Santo me falou a respeito disso e me perguntou se eu respeito a minha saúde, eu entendi, amados. Sabe que nós, como filhos de Deus, homens espirituais que nós não somos homens carnais, nós não somos homens naturais. Eu queria que você abrisse lá em Provérbios 14:16, por favor. Sabe, queridos, quando o Espírito Santo me disse isso, eu entendi que nós precisamos respeitar aquilo que nós estamos desejando. Interessante isso. Quando ele me perguntou, Espírito Santo, filha, você respeita a sua saúde? E eu parei para pensar, sabe, queridos? Então eu entendi que nós precisamos respeitar aquilo que tanto nós desejamos. Eu desejo chegar até a minha velhice com saúde. Eu não quero depender de hospitais, eu não quero depender de remédios, eu não quero depender de pessoas, muito pelo contrário, eu quero depender somente de Deus. Mas existe uma responsabilidade que nos cabe. E aqui em Provérbios 14:16, tem uma versão que diz assim: o sábio toma os cuidados necessários, evitando assim passar por dificuldades. Interessante isso. Eu vou repetir, diz: o sábio toma os cuidados necessários, evitando assim passar por dificuldades. Sabe, queridos, todos nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, todos nós somos sábios. Por quê? Porque nós temos a sabedoria habitando dentro de nós. Nós temos já como obedecer. A obediência, ela nasceu dentro de nós porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. A palavra lá em Isaías 1:19 diz que se nós quisermos, e obedecermos, nós experimentaremos o melhor dessa terra. Agora tem uma versão interessante que diz assim: se forem sábios e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Amados, eu aprendi. Nós precisamos respeitar aquilo que nós estamos desejando. Então, existe uma responsabilidade da igreja hoje de manter a boa forma, inclusive na sua saúde. Sabe, eu estava vendo umas reportagens essa semana e eu vi que, se eu não salvo engano, foi na França, as pessoas engordaram 2,5 kg a mais nessa quarentena, porque muitos estão ansiosos dentro de casa.
Mas sabe, queridos, nós não somos homens que andamos pelo que nós estamos vendo, muito menos pelo que nós estamos sentindo. Nós andamos pela fé em Deus, porque nós temos a certeza, nós temos a convicção de que a fé é chamar a existência daquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas nós temos a convicção que é nosso, a convicção que nos pertence, amados. Mas existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade cabe a cada um de nós executar. Sabe, queridos, eu estou falando de saúde. Mas o Senhor, naquela cruz, Ele nos redimiu de toda a miséria. Ele nos redimiu de toda a incredulidade. Ele nos redimiu de todas as prisões. E Ele nos sarou, Ele nos curou. Ele nos trouxe a liberdade pela qual nós temos hoje. Mas Ele nos faz uma advertência. Ele diz: permaneça firmes na fé. Não vos deixe ser enganados por homens. Não vos deixe ser escravizados novamente por homens. Fiquem atentos à minha palavra. Sabe, queridos, nós sabemos que nós recebemos graça e favor de Deus diante dos homens quando nós estamos andando de forma diligente aqui nesta terra. Amados, não chegou o fim. Ainda existem muitas coisas para que a igreja faça nesses últimos dias. Ao contrário do que muitos estão pregando por aí, a igreja neste período, ela está sendo acelerada, porque não existe distância no reino espiritual, na dimensão espiritual, amados. Nós somos um espírito. Nós estamos aqui neste corpo, mas nós somos um espírito com Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra que nós devemos ser imitadores de Deus. Sabe, amados, Abraão é o nosso pai na fé. Se você abrir lá, abra sua Bíblia lá em Romanos 4, aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender qual é o tempo, as estações que nós estamos vivendo. Chegou o tempo de nós compreendermos que nós somos os verdadeiros adoradores. Somos aqueles que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ei, você sabia que você pode estar dentro do seu lar agora, adorando ao seu Pai através de um culto online? Sim, queridos, porque o que o Senhor leva em consideração é o seu coração. Se o seu coração estiver alinhado com o Senhor, desejoso por esta palavra, ei, preste atenção nisso. É muito importante que você respeite os limites, as limitações da palavra. Se você ama verdadeiramente o seu Deus, se você deseja verdadeiramente cumprir todos os propósitos pelo qual Deus determinou para você aqui nesta terra, é necessário que você respeite a palavra de Deus. Sabe, querido, sabe quando eu respeito a palavra de Deus? Quando eu decido obedecer à palavra de Deus. Sabe, querido, a obediência, ela é uma decisão. Nós precisamos decidir em obedecer para que nós possamos experimentar o melhor dessa terra. Ei, não me interessa decreto de governo. Eu entendo que as coisas já estão acontecendo no reino espiritual e nós não vamos passar por privações. Nós vamos passar por falta, amados, porque Deus está olhando para todos aqueles que têm o seu coração diante de Deus. Amados, eu sei que é um tempo de nós ficarmos indignados com coisas que nós estamos ouvindo, com coisas que nós estamos vendo, mas eu quero incentivar você nessa noite, sair do lugar onde você está, se erga por dentro, amados, levante-se, você que está adormecido, creia, somente
uma posição somente de obedecer. Ei, amados, chegou o tempo de nós discernirmos o que nos cabe e o que cabe ao Senhor a fazer. Porque estamos desesperados. Porque você anda ansioso dentro do seu lar, dentro da sua casa. Ei, amados, nós fomos feitos, criados em Cristo Jesus para andar por fé. E tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Sabe, queridos, se você está ansioso, eu quero lhe dizer que você está errando. Se você está com medo, eu quero lhe dizer que você está errando. Porque o Senhor, Ele nos deu um espírito de ousadia, Ele nos deu um espírito de intrepidez. Ei, o seu espírito é forte, o seu espírito está pronto. Ei, saia das emoções em nome de Jesus. Sabe, queridos, enquanto de repente o seu corpo está dizendo que você está enfermo, o seu espírito por dentro está gritando: você é sarado, você é curado. Ei, amados, enquanto você está vendo com seus olhos naturais que o caixa da sua empresa não está tendo entrada, que as dívidas estão aumentando, o seu espírito, que é forte, está dizendo por dentro que Deus já está providenciando toda a provisão necessária que você precisa para você avançar, para você multiplicar, para você permanecer sendo um dizimista e ofertante fiel, porque você é aquele que foi reconstruído para dar e não pegar emprestado. Ei, amados, chegou o tempo de tudo aquilo que você viveu durante todos esses anos começar a colocar em prática. Faça como o Espírito Santo me disse. Você respeita a palavra de Deus? Então zele por ela dentro da sua casa, zele por ela dentro do seu lar, dentro da sua vida íntima com o Senhor. Talvez você tenha frequentado alguns cultos, onde você estava contando no relógio para que o pastor terminasse a ministração. E hoje você está aí na sua casa sentindo falta do tempo em que você abraçava os seus irmãos aqui na igreja. Ei, nós estamos subindo para níveis ainda maiores. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Existem muitas coisas a serem conquistadas. E o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Sabe, queridos, andar em fé é compreender acima de qualquer coisa que em todas as decisões que você tiver que tomar, a palavra final é de Deus, não é a sua. Então eu quero que você abra aí, aleluia, Deus é bom, amém? Em Romanos 4, vamos ler aqui para que a gente possa finalizar. Romanos 4, a partir do verso 16, diz assim: por este motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Verso 17 diz: como está escrito? Como está escrito? Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Amados, quais foram as promessas que você ouviu durante todos esses anos que você esteve aqui dentro da igreja?
Eu quero lhe dizer que todas as promessas que você ouviu e que você permitiu que entrasse dentro do seu espírito, todas essas promessas da parte de Deus se cumprirão na sua vida. Deus falou a respeito do seu cônjuge, que restauraria a sua vida financeira, a sua vida familiar, que os seus filhos sairiam das drogas, que o seu filho sairia da prisão. Deus disse a você que Ele faria infinitamente mais do que aquilo que você pensou ou pediu, então Ele vai fazer, amado. É preciso que você somente creia. Abraão tinha uma promessa e ele guardou aquela promessa. E aqui diz que em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Verso 18 diz: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado ao seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19 diz: sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Verso 20 diz: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Verso 21 diz: estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amados, Abraão tinha convicção. Aqui diz que ele estava absolutamente convicto que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele havia prometido. Sabe, queridos, Abraão, ele chamou à existência aquilo que ele não estava vendo, aquilo que ele não estava sentindo, aquilo que ele não conseguia ouvir. Mas ele sabia dentro dele que algo aconteceria. Sabe por quê? Ele tinha a consciência, amados. Isso é muito importante nós entendermos. Ele tinha a consciência que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele promete. Sabe, amados, olhando para esse texto, eu entendi que, na verdade, quem ensinou a Abraão a andar por fé e chamar a existência daquilo que ele não estava vendo, daquilo que ele não estava sentindo, daquilo que ele não estava ouvindo, foi Deus, queridos. Se você observar aqui no verso 17, diz assim, que Deus, Abraão, é o nosso pai aos olhos de Deus. Ele diz, em quem Abraão depositou a sua fé. Abraão depositou a sua fé em Deus. Aí diz, que Deus é esse? O Deus que dá vida aos mortos. O Deus que anda por fé. Ele diz, o Deus que convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Ei, amados, Abraão, Deus ensinou a Abraão a chamar a existência daquilo que ele não estava vendo. E no verso 19 ele diz, sem desfalecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade, mas ele sabia, ele tinha a convicção, ele tinha a consciência de que Deus operaria o poder no momento certo, na hora certa. E, amados, nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro do nosso coração, ele trará a revelação de todas as coisas que nós precisamos, queridos. Eu quero incentivar você nesta noite
a se levantar do lugar onde você está. Ei, pare de ficar vendo notícias na televisão. Pare de querer ficar acompanhando todas as notícias. Ei, dê uma acelerada na palavra de Deus. Ei, fale com o seu pai. Diga a ele, lembre ele de todas as coisas que um dia ele lhe prometeu, quando você estava no secreto do seu quarto, porque ele há de cumprir tudo aquilo que ele falou ao seu coração. Amados, foi para um tempo como esse que nós fomos chamados. Então eu te aconselho nesta noite, considere a palavra de Deus. Considere, respeite a palavra de Deus. Sabe como você respeita a palavra de Deus? Quando você joga para fora com toda a intensidade, com toda a sua força, todo o pensamento que vem das trevas. Sabe, queridos, eu tive durante algum tempo compartilhando ideias com algumas pessoas, e pessoas disseram para mim que quando começou essa pandemia, elas tinham uma certeza de que elas morreriam desse vírus. Eu falei, meu Deus! Satanás, ele trabalha com um sofisma, ele vem trazendo pressão, ele vem trazendo opressão nas nossas mentes, para tentar nos destruir. Amados, ele vai primeiro tentar ganhar a sua mente, ganhar as suas emoções, porque ele não pode tocar no seu espírito. Então eu quero te incentivar a se levantar por dentro. Ei, o Senhor te chamou para você despedaçar todo dardo inflamado de Satanás nessa terra. Ei, você é um soldado de Cristo. Se apresente diante do seu Senhor, se apresente diante do seu general e mande toda doença, toda falta, toda miséria, toda provisão voltar para o inferno, que é de lá que ela veio. Ela já está amarrada lá. Nós somos autoridade de Cristo Jesus aqui nessa terra. Amados, não existe nada que vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Tudo já está preparado para nós. A nossa vida está em Cristo. Todas as bênçãos estão nas regiões celestiais. E eu declaro nessa noite que você vai cancelar toda palavra de incredulidade da sua vida, da sua família. Pare de falar que seus negócios estão afundando. Pare de falar que você não tem dinheiro na conta. Pare de falar que as suas contas não serão pagas. Pare em nome de Jesus. Se erga por dentro. Se levante por dentro. Se você não está conseguindo, ligue para uma irmã. Ligue para um irmão. Permita eles estarem orando com você pelo telefone. Mas se levante em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Amados, eu estou mais fortalecida do que antes. Eu sou empresária da área de eventos, mas eu sei porque sei que quem supre as minhas necessidades, quem traz a provisão para o meu lar, não é a força do meu braço, mas é Deus. É Deus quem providencia todas as coisas. Eu entendi que eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele verdadeiramente que me fortalece, queridos. Amados, você é forte. O seu espírito é forte. Eu declaro sobre a vida de todos os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Se erga diante do Senhor, Ele está olhando para você nesta noite. Ele está olhando para você nesta noite. Ei, levante suas mãos. Levante suas mãos. Comece a se arrepender de todas as palavras de incredulidade que você permitiu sair da sua boca. Compreenda que tudo aquilo que sai da sua boca sai com poder. Ei, a palavra de Deus depositada dentro do seu espírito, ela trabalha como um veículo que ela sobe aos céus para trazer tudo aquilo que está nas regiões celestiais para a sua provisão. Ei, deleite-se no Senhor nesses últimos dias. Ei, se entregue verdadeiramente a Ele. Ei, vá para o seu quartinho de oração. Ei, se entregue verdadeiramente ao Senhor. Permita que Ele fale ao seu coração. Permita ouvir a sua voz dentro do seu homem interior. O Senhor está conosco. Ele não nos desamparou. Ele não é o nosso adversário.
adversário, ele é o nosso amigo, ele está do nosso lado, o Espírito Santo, ele está trabalhando, os anjos do Senhor estão correndo velozmente para trazer as provisões que você precisa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de todos os meus irmãos, todos aqueles que estão me ouvindo, provisão chegando à sua casa nesta semana. Ei, boas notícias, relatórios médicos trazendo boas notícias. Ai, anjos, nós damos uma ordem aos anjos ministradores, aos espíritos ministradores que estão aqui para nos abençoar, que estão aqui para trazer a provisão necessária que nós precisamos. Anjos, corram velozmente agora, em nome de Jesus, para destravar processos, para destravar aquilo que todos os teus filhos estão precisando e que homens carnais estão segurando. Que a provisão chegue sobre Brasília, que a provisão chegue sobre os autônomos, que a provisão chegue sobre os empresários, que a provisão chegue sobre aqueles que estão dentro dos seus lares, desempregados, em o nome de Jesus, nós declaramos e selamos isso na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Eu quero que você que está assistindo o nosso culto online, que entendeu sobre esta palavra e que quer se reconciliar com o Senhor. Talvez você é aquela pessoa que faz muito tempo que foi até uma igreja ou ouviu falar desta palavra, mas hoje você recebeu um convite para estar no conforto do seu lar, ouvindo esta palavra. Eu quero que você faça uma oração. Eu quero que você diga o seu nome. Eu quero que você se reconcilie com o seu Pai. Eu quero que você, neste momento, possa se declarar a Ele, do jeito que você entende, na simplicidade das suas palavras, porque Deus não está olhando para a eloquência bíblica, não, Ele quer somente o seu coração. Lembre-se sempre, o reino dos céus é comparado com as crianças inocentes. Então, seja qual for a situação que você está passando, se reconcilie com o Senhor em o nome de Jesus. Temos muito ainda o que fazer aqui nesta terra, mas acredite, está chegando o tempo de nós nos encontrarmos com o nosso Jesus nos ares, porque é o tempo da igreja ser arrebatada. Não perca mais tempo, em o nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, esteja conosco, nós teremos culto no domingo, temos as lives que já foram anunciadas, e faça melhor do que você tem feito. Já que você entendeu que nós precisamos respeitar, se você quiser ter resultado desta palavra, respeite a palavra. E respeitar a palavra é entender que você precisa obedecer a ela. Então, invista em vidas nesse momento que você está recluso em casa. Passe seus e-mails, seus WhatsApp, suas mensagens para aquelas pessoas que estão aflitas em casa. Pessoas que nunca vieram na igreja, mas que você está tendo a oportunidade de estar levando esta palavra. Peça para elas entrarem no nosso link e eu tenho certeza que elas serão abençoadas. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amo vocês e permaneçam firmes. Amém? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.